Fala pessoal, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais uma live aqui no canal da DBLCM. Essa é uma live exclusiva aqui para os nossos alunos, para a primeira mão, né? Para a gente poder falar aqui um pouquinho sobre a Black Friday, né? É um evento que normalmente impacta bastante a área de tecnologia e eu queria trazer aqui algumas recomendações, algumas boas práticas com exclusividade para vocês que são alunos, para que a gente consiga aqui tem um direcionamento, né, cara, do que é importante implementar, quais pontos ter de atenção, como se fosse um checklist mesmo, de pontos que você deve verificar dentro da sua arquitetura para que você passe a Black Friday com o menor impacto possível, né, para que as coisas consigam fluir muito bem, para que as empresas consigam ter muitos ganhos aí durante esse período, que é um período já bem tradicional, né? Inicialmente isso começou nos Estados Unidos, mas hoje no Brasil a gente sabe o quanto que a Black Friday é relevante, que gera picos de venda, onde as pessoas realmente estão bem propícias a comprar durante esse período. Beleza? O que eu quero trazer aqui para vocês, pessoal? O banco de dados ele vai ser muito acessado durante esse período. Muitas vezes, se você não tiver um bom planejamento, isso pode ser um gargalo, tá? Mas eu quero trazer aqui para que vocês consigam passar pela Black Friday de uma forma bem planejada, de uma forma que possa ser tranquila e que possa realmente ser prudente aí, cara, para que nada de errado aconteça. Primeiro ponto que eu queria trazer é sobre escalabilidade. Tá? O que a gente precisa pensar? As nossas aplicações, os nossos arquiteturas de banco de dados, elas precisam ser escaláveis, né? Então, uma das coisas que eu sempre olho, quais foram as métricas dos anos anteriores, tá? Analise as métricas dos últimos anos para você conseguir entender o quanto que isso tem crescido ano após ano, tá? E, claro, algumas ações específicas de investimento, de marketing das empresas, da base da empresa, começa a ter impacto nessa escalabilidade para a gente conseguir medir o potencial de crescimento para essa Black Friday. Então, tem esse potencial de escala. O legal é que quando a gente está falando de banco de dados na nuvem, né, de Autonomous Database, de alguns tipos de provisionamento, até mesmo do XACC, você consegue, de fato, liberar mais cores durante um dia específico, você consegue, de fato, ter essa possibilidade do crescimento de uma forma muito tranquila, tá? A gente sabe que, como que as novas arquiteturas do Oracle, a arquitetura multitenant, tem até a questão do CPU scaling, que você pode habilitar isso no on-premises também, e como que você pode crescer dinamicamente hoje a utilização de CPU, a quantidade de CPUs disponíveis para o seu banco de dados, tá? Então pense em ter uma capacidade para suportar o aumento da demanda, né? E que você consiga escalar, tá? A gente sabe que existem alguns tipos de escalamento, né? Você pode escalar muitas vezes na própria máquina, crescendo a quantidade de recursos e de memória, e você pode escalar também, por exemplo, crescendo a quantidade de nós que você tem, por exemplo, dentro de um Oracle Rack. Então, é totalmente possível você crescer isso de diversas formas, mas é importante que você esteja preparado para esse crescimento, para que você tenha um ambiente onde existe essa possibilidade de crescimento. Se tiver um ambiente no gargalo, muitas vezes você pode ter problemas com relação à escalabilidade. Segundo ponto que eu queria trazer aqui para vocês é a respeito de backup e failover, tá? O que a gente precisa entender, né? Primeiro, qual que é o RPO e o RTO, né? Esse é um termo muito utilizado, né? O Recover Point Objective e o Recover Time Objective, né? Você entender quanto tempo você leva para poder trazer sua base de volta. Se tiver algum problema próximo à Black Friday, no dia da Black Friday, quanto tempo você consegue manter essa base, né? E muitas vezes uma estratégia só de backup ali não seja uma estratégia suficiente, né? Você simplesmente fazer uma recuperação na máquina atual. Então, muitas empresas utilizam uma estratégia de failover, né? Uma estratégia de disaster recovery, né? Até legal a gente colocar aqui também, de ter uma situação de DR, onde você tem um outro servidor recebendo os dados em tempo real e que você consiga, de fato, fazer uma virada de chave de forma tranquila, tá? Então, quando a gente fala de disaster recovery, a gente está falando da ferramenta de DataGuard, mas existem estratégias também que você pode utilizar para manter o seu ambiente de DR. Cara, aconteceu algum problema? Beleza. Ficamos 5 minutos fora, qual que é o plano? Vamos fazer uma estratégia de failover, ou switchover normalmente é algo mais planejado, né? Mas seria, no caso, realmente de um failover, tá? Então, importante que você tenha backup, que você tenha um ambiente de contingência para que você consiga facilmente deixar suas aplicações disponíveis, beleza? Terceiro ponto, sobre teste
a alta disponibilidade. Quando a gente está falando de alta disponibilidade, a gente está falando de você ter uma arquitetura onde, se um servidor parar, o outro continua, né? Você ter a redundância, muitas vezes, não só entre servidores, né, que no caso seria o Oracle RAC, mas você ter redundância em todas as camadas, de switches, de storage, de interfaces. Então, é importante de pensar em testar essa alta disponibilidade, né? Se eu estou com um RAC aqui, se um nó cair, o que acontece? Será que as minhas aplicações elas estão configuradas para poder, enquanto o Select está rodando aqui, você desliga um nó e ele consegue estar rodando do outro lado? Então, teste alta disponibilidade. O Oracle RAC é uma ferramenta bem interessante. Outra ferramenta que a gente pode também citar aqui é o Exadata, que é uma ferramenta toda redundante, pensando em alta disponibilidade, e que o Autonomous Database, que a Oracle Cloud em si, a gente consegue utilizar esses recursos, né, dentro da cloud da Oracle, tá? Então, na cloud da Oracle você consegue ter DR, você consegue ter alta disponibilidade, mas é importante que você teste, que você valide se o seu ambiente realmente ele está com todas as configurações necessárias para que ele consiga suportar esse tipo de carga. Beleza? Outro ponto que é importante, né? Limpeza e arquivamento de dados. Quando a gente está manipulando tabelas muito grandes, né, muitas vezes uma consulta pode se tornar muito lenta, né? Então, é sempre importante a gente fazer ali a questão da reorganização de algumas tabelas, de rebuild de alguns índices, e muitas vezes mover dados históricos, né, que não são necessários, por exemplo, para essa Black Friday, para que você tenha uma eficiência maior quando for buscar essas informações, para que seu sistema não fique sobrecarregado, tá? Então, é uma boa prática também estar fazendo essa limpeza e arquivamento dos dados, beleza? 5, teste de performance. Então, assim como tem o teste de alta disponibilidade, entender, cara, até quanto eu consigo chegar nesse meu ambiente atual, né? O que vai ser crítico, né? Qual que é o ponto aqui onde realmente pode haver gargalos, onde pode haver dificuldades, né? Então, esses são pontos também que eu considero ser fundamentais, porque, cara, se você chega num ponto que você não está conseguindo performar mais, que não está conseguindo trazer resultados, cara, no tempo necessário, né, específico, cara, isso pode ser um problema muito grande. Então, teste também a questão de performance, fique ligado aí à quantidade de acessos, né, faça teste de estresse, aí existem várias ferramentas que podem também auxiliar nessa questão, inclusive a Oracle fornece também algumas questões, algumas ferramentas que podem auxiliar também. Outra coisa, antes dessa Black Friday que eu queria deixar aqui para vocês faça um health check do ambiente. Então, rode, por exemplo, um ExaCheck / um HoraCheck no seu ambiente. Por quê? Utilizando essas ferramentas, você vai ver se o seu ambiente está nas configurações adequadas, se existe algum ponto realmente a ser verificado, né? Se existe algum ponto de melhoria que deveria ser implementado, algum ponto, por exemplo, sobre memória, sobre conectividade, algum cabo que está faltando ali, que não está funcionando e muitas vezes uma estratégia de failover ele pode falhar, tá? Então faça todos os health checks aí do seu database server, inclusive das configurações, tá? Sobre os parâmetros que se estão adequados ou não, então é bom sempre fazer uma validação. Normalmente esse é um ponto que eu recomendo que seja feito até mensalmente dentro dos ambientes, mas principalmente antes da Black Friday é algo também muito importante que seja verificado. Beleza? Outra questão a respeito de revisão de problemas, né? Então, quando a gente está falando de problemas, o que a gente precisa pensar, né? Alguns são problemas recentes, verificar se eles realmente foram resolvidos. Alguns problemas estão em andamento, né? De implementando a solução, às vezes esperando uma janela específica, e, pô, isso muitas vezes, antes da Black Friday, pode ter um impacto. E problemas que estão pendentes, né? Que muitas vezes tem um chamado aberto, tem algum bug, colocar aqui uma severidade 1, tem alguma questão específica que ainda não foi resolvida. Cara, se você está com algum tipo de problema, nós temos também nossa área de consultorias que pode te ajudar nesse sentido. E último ponto, e não menos importante, sobre mudanças, né? Então, a gente tem que estar bem atento também sobre mudanças, por exemplo, aquelas datas de freezing, né? Evitar aí a questão de implementação de novos códigos, na verdade, novas alterações da aplicação que podem envolver riscos, tá? Então, mudar muita coisa antes da Black Friday também é algo que deve ser olhado com muito cuidado, ter uma análise muito específica, bastante testes, para que você não tenha mudanças que possam impactar o seu ambiente produtivo, aí depois ter uma Black Friday tendo que debugar códigos, etc. Então, é bom realmente ter uma data de freezing ali,
para que novas alterações na aplicação não sejam sejam analisadas com muito cuidado para realmente ser somente alterações de extrema necessidade que não possam ter impactos e colocar riscos para o dia da Black Friday, que é um dia muito importante mundialmente para o mercado e para a área de TI também, ele é fundamental, beleza? Se você tem alguma dúvida sobre esses pontos, cara, pode colocar na nossa comunidade de alunos, tá? Lembrando que se você também quer a nossa consultoria para que a gente consiga analisar o ambiente de vocês para a Black Friday, para que você consiga entender aí como que eu faço um teste de performance, como que eu faço uma limpeza dos dados, como que eu faço um health check do meu ambiente, como que eu resolvo esse tipo de problema que está aberto há não sei quantos meses, como que eu implemento uma estratégia de alta disponibilidade, de backup recovery, escalabilidade do meu ambiente. Então, tudo isso a DBOSM tem uma área de consultorias também que pode te ajudar, tá? A gente consegue atuar diretamente com vocês para poder apoiar nessas questões, beleza? Mas essas são as boas práticas para o Oracle Database na Black Friday. É um conteúdo realmente que é bem atual, bem quente, para poder te ajudar cada vez mais aí com relação ao banco de dados Oracle, né? Sabe que muitos alunos da DBOSM hoje trabalham diretamente com o banco de dados Oracle. O nosso objetivo aqui é estar ajudando cada vez mais. E com esse checklist aqui, cara, coloque em prática, coloque a mão na massa, porque de fato é uma data muito importante e você mantendo aí esses itens, né? Você vai conseguir demonstrar para o seu gestor, para o time que você trabalha, o quanto que você realmente tem a nível de conhecimento, os pontos de falha que existem dentro do ambiente, possibilidade de melhoria que ainda podem ser feitas antes mesmo da Black Friday, beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela sua participação. Fiquem ligados que toda semana está saindo vídeos novos aqui no canal do DBOSM para poder te ajudar a levar a sua carreira para o próximo nível. Então é isso, um grande abraço e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.